Shabbat Shalom. Estou aqui nesse Shabbat para compartilhar uma palavra maravilhosa com você nessa manhã de Shabbat. Uma paraxá maravilhosa que é a paraxá de Vaikra, que começa no livro de Levíticos. Maravilhosa. Como é maravilhosa a palavra de Deus. E eu estava meditando essa semana por que é tão difícil o Evangelho de Cristo, as boas novas do Senhor Jesus, se aceito no meio religioso, no meio cristão, no meio evangélico. Se aceita as boas novas do Senhor Jesus nesse meio, nos últimos dias. É claro que nós estamos falando da apostasia dos últimos dias. E por que é difícil aceitar o Evangelho? Porque o Evangelho é algo extraordinário. É algo glorioso. O Senhor Jesus, num certo momento, conversa com um líder religioso de sua época, intelectualmente extraordinário. Talvez você conheça Nicodemon ou Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, a famosa conversa que o Senhor Jesus teve com esse líder religioso, uma pessoa extraordinariamente capaz, intelectualmente quase que insuperável. Mas o Senhor Jesus disse para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então o Evangelho é maravilhoso. O Evangelho do Senhor Jesus é maravilhoso. Então hoje, com acesso à informação, à educação, as pessoas têm uma compreensão maior da vida moral e ética, da vida comportamental, que nós chamamos de lei natural. A lei natural, como o apóstolo vai falar ali em Romanos, no capítulo 2, que o certo e o errado já está na nossa consciência, já está lá. A lei natural já está plantada na nossa mente, que somos feitos e criados à imagem e semelhança do Eterno. E essa paraxá dessa semana nos traz algo extraordinário. Por que o Evangelho é tão rejeitado no meio religioso de hoje? Nós vamos ver na última carta do livro do Apocalipse, no capítulo 3, a igreja de Laodiceia, que é chamada de igreja dos últimos dias, porque essa igreja, uma das suas interpretações, Laodiceia, quer dizer justiça do povo, ou justiça própria. O que tem a ver com a paraxá dessa semana de Vaikra? Tem algo extraordinário, que é a revelação do Evangelho de Cristo Jesus. E quando ele se revela de forma extraordinária, a nossa vida se torna algo glorioso. Esse chamado maravilhoso de Deus que é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho do Senhor Jesus. Que nesses últimos dias, apesar do nome do Senhor Jesus ser tão extraordinário e grandioso, como diz a Escritura no Salmo 72, que o seu nome seria conhecido em toda a terra. Seu nome seria glorificado em toda a terra. É algo extraordinário. Mas e por que, apesar de tanto conhecimento a respeito do nome de Jesus, as pessoas estão com tanto ódio de Jesus? Tanto ódio da sua pessoa, da sua obra, do Evangelho, até no meio religioso, que nós chamamos de apostasia. Ou a falta de conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. É algo maravilhoso. Nós vamos ver na história de José, do plano glorioso que Deus tinha na vida dele. A princípio, seus irmãos começaram a zombar de José, mas depois a zombaria virou ódio. Eles não suportavam mais a presença de José. Nós vamos ver Moshe da mesma forma. Nós vamos ver o Senhor Jesus da mesma forma. Nós vamos ver o rei Davi com o rei Saul da mesma forma. E nós vamos ver o Senhor Jesus falando em Mateus 24, no sermão profético, da mesma forma. Que nos últimos dias as pessoas se odiariam. E pelo amor de quase todos se esfriarem, o ódio só aumentaria.
Então a amargura aumentaria, nós vamos ver no livro do Apocalipse, da estrela, do absinto que cai na terra, nos mares, e as águas se tornam amargas. E nós vivemos num tempo de amargura, as pessoas estão amargas. No meu tempo de novo convertido tinha uma expressão chamada casquinha de ovo, que as pessoas não podiam falar nada, que as pessoas se ofendiam. E nós estamos vivendo esse período que as pessoas estão se odiando facilmente. Um dos frutos do Espírito Santo, que é o domínio próprio, está sumindo, quase não existe. E somente o Espírito Santo pode nos dar. Por que essa paraxá é maravilhosa? Paraxá de Vaikra, que os sábios, os rabinos chamam de o livro das crianças, o livro da santidade, como nós lemos a respeito de Nicodemos, com o Senhor Jesus falando: você não pode entrar no reino de Deus se você não nascer de novo como uma criança. E o Senhor Jesus vai nos falar no Evangelho de Lucas, ele vai dizer assim: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. É algo maravilhoso essa paraxá a respeito do Evangelho de Cristo. Enquanto os apóstolos estavam andando com Jesus sem proclamar, só curando e fazendo milagres, coisas maravilhosas no nome do Senhor, as pessoas os estavam exaltando. Mas quando eles começaram a pregar depois da ressurreição de Cristo, o Evangelho da ressurreição glorioso e poderoso, falando da vida eterna e da ressurreição dos mortos, então o ódio começou a aumentar no meio religioso, principalmente entre a liderança religiosa, que ao ver Jesus na cruz zombou, mas depois que veio a ressurreição, o ódio aumentou, o ódio só aumentou por causa da mensagem da ressurreição dos mortos. Então o Evangelho é algo glorioso. E eu meditando aqui na palavra do Senhor, com a minha Bíblia em português, com a minha Bíblia em hebraico e com a minha Bíblia em grego, que no hebraico diz assim o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, Reshit Besorat Yeshua HaMashiach Ben Elohim, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou no grego, Archeton Evangelion Esu Christo, e o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É algo maravilhoso. Então nós vemos que o Evangelho é algo extraordinário, que transforma nossas vidas, nos dá entendimento. Não tem coisa mais maravilhosa você ser transformado por Jesus, e você vem meditar na palavra, ele transforma você de dentro para fora, ele revela o seu amor, a sua graça, ele ensina, veja, a palavra de Deus ensina você a falar de forma correta, você se expressar de forma correta, você pronunciar as palavras de forma correta, como nós vemos na história de um famoso evangelista americano, D.L. Moody, que era conhecido ou zombado nos meios por causa da sua linguagem culta, mas quando ele pregava o Evangelho, a sua linguagem era transformada num Lashon HaKodesh, numa linguagem santa, porque o Espírito de Deus o capacitava a falar da forma correta e pregar o Evangelho santo da ressurreição dos mortos, que traz vida e vida eterna. Então nós vamos meditar nessa palavra gloriosa desse Evangelho no livro de Vaikra, o livro das crianças, ou o livro da santidade, o livro do Korbanot, dos sacrifícios, dos 5 sacrifícios. E no versículo 1 diz algo extraordinário para nós meditarmos. Não vamos meditar no Korban de Olá, no Korban de Shelamim, ou Korban Hatat, ou Korban Hashem, ou Korban Minha, mas vamos meditar no primeiro texto, que diz assim:
Vaikra el Moshe Vaidaber Adonai Elav me ohel meod lemor. Quando o Senhor chama Moshe, a tenda do encontro, mais uma vez, para nós pronunciarmos corretamente e aprendermos do Senhor, que é maravilhoso. Vaikra el Moshe Vaidaber Adonai Elav meohel moed lemor. E chamou o Senhor a Moshe à tenda do encontro, dizendo algo glorioso. Só nesse versículo, na palavra Vaikra, e chamou, ou chamar, ou convidar, como Deus chama Moshe Rabbeinu. Veja, o Evangelho é algo extraordinário que não é para todos. E uma das coisas extraordinárias desse texto, Deus Senhor chamar Moshe, no livro de Vaikra, ou no português Levíticos. Deus chama Moshe por quê? Porque Deus viu algo extraordinário em Moshe com os seus olhos santos. Como o Senhor fala de Noah, como nós lemos na paraxá passada. Ou como o Senhor fala de Iov ou Jó, dando testemunho de Jó e de Noé, de pessoas extraordinárias. Ou de Abraham Avino, que é um chamado que Deus tem para cada ser humano. Mas nem todos aceitam esse evangelho maravilhoso, que transforma a nossa linguagem, que transforma o nosso coração, que nos faz pessoas diferentes, que derrama sobre nós o seu santo e bendito Espírito, que nos capacita a entender sua palavra e a fazer a sua vontade conforme a sua glória revelada a nós e em nós e através de nós. Então é algo maravilhoso o que nós temos a respeito do Evangelho. Veja que coisa gloriosa que o apóstolo João diz no capítulo 3 de sua epístola de 1 João. Vede quão grande amor nos tem amado e concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se revelar e se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Então é algo extraordinário, porque o mundo não o conhece. O Evangelho da graça do Senhor nos revela o Salvador, nos revela o seu amor e o mundo vindouro. E nós vemos nessa paraxá, o que tem a ver essa paraxá de Vaikra? Porque ela nos chama a meditar como crianças, receber a palavra de Deus como uma criança. Porque os ímpios zombam, desprezam. E até no meio religioso, como diz o apóstolo Pedro em sua epístola, que nos últimos dias veriam zombadores, escarnecedores, blasfemadores, negando o Salvador que um dia os resgatou. Por quê? Por causa da apostasia. O Evangelho não é para todos. Todos são chamados, mas nem todos aceitam esse amor glorioso do Eterno. Por que meditar nessa paraxá de Vaikra, o livro das crianças, das criancinhas, ou o livro da santidade, que nos revela o amor do Senhor e a sua santidade e a sua glória, e o seu desejo e a sua vontade para nós. Por isso ele diz, sede santos porque eu sou santo, porque o seu amor é maravilhoso. Vaikra, a palavra do Senhor diz que o Senhor chamou a Moshe e chamou. Sabe o que quer dizer Vaikra? O significado da palavra Vaikra quer dizer Yaakov, vem da raiz Yaakov, querido, amado de Deus. Yekar, que quer dizer preciosidade, raridade. Veja que coisa extraordinária, que coisa gloriosa, que plano perfeito de Deus para nós, que cremos no Evangelho, que Deus, Ele derramou algo precioso, é algo glorioso, esse plano de Deus para nós. E Deus chama Moshe Vaikra,
olhando para Moshe e falando para Moshe que ele era algo precioso, que ele era algo raro, algo como uma pedra preciosa. A Bíblia nos chama de pedras vivas. Deus diz que é algo difícil de encontrar. Por isso diz assim, uma das traduções e uma das visões que nós podemos ter essa palavra, Yekar Hamitziut, algo raro, algo precioso, raríssimo de encontrar. E a Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam raríssimos. Os filhos de Deus brilhariam como coisas raras, como pedras vivas e preciosas no reino de Deus, como as estrelas no firmamento. Então Deus fala para Moshe que ele é algo raro, algo precioso, algo dificílimo de encontrar. É assim com o seu povo. Por isso que as pessoas não entendem o Evangelho. Por isso que os ignorantes, os ímpios zombam, desprezam a sua palavra, desprezam o seu reino. E se tornaram em águas amargas, que não se pode beber. Porque nós estamos nos fins dos dias, nos últimos dias. E Deus, quando ele fala para Moshe, vai criar Adonai. Ele, Moshe, o Senhor chamando Moshe, falando para ele que ele é algo raro, raríssimo de se encontrar. E eu quero terminar falando sobre algo bem extraordinário que se chama, que está escrito no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, no Pirkei de capítulo 2, na Mishnah de número 6, diz assim: o inculto não pode e não teme o pecado. O ignorante não pode aprender. O tímido não pode aprender. E nem todos que se deixam levar pelas coisas dessa vida podem se tornar sábios. Ele termina dizendo: e onde não houver homem, seja você homem. Diz assim: Uv makom sheem anashim tishtadel lichiot ish. Uv makom sheem anashim tishtadel lichiot ish. E aonde não houver homem, seja você homem. Então nós começamos falando da criancinha, do bebê, ao receber o Evangelho, e terminamos falando em ser homem. Onde não houver homem, seja você homem. No meio de um Evangelho tão distorcido que nós temos visto hoje, a negação de Cristo, como nós vemos na última igreja. Ao mesmo tempo que nós devemos receber o Evangelho como crianças, como bebezinhos recém-nascidos, aceitando o seu grande amor e sua graça. O apóstolo Paulo também vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 13, que quando eu era menino, falava como menino. Mas quando deixei de ser menino e cheguei a ser homem, deixei de falar como menino. E ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Amém? Então, Deus nos chama e fala para nós como coisa preciosa, algo raríssimo de achar, de encontrar nessa última era. E Deus quer que nós sejamos filhos dele, pela palavra de Cristo, pelo Evangelho da graça, o Evangelho da ressurreição dos mortos. Ereshit Bessorat, Yeshua HaMashiach Ben Elohim, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, é aquele que nos chama e nos transforma pela sua palavra, nos faz outras criaturas, regeneradas, renovadas, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17, algo glorioso. Por isso que nós podemos ser cheios do Espírito Santo hoje. Aleluia. Allah Ramanabasuri canta lamas. Ramanas. Allah Ramanabasuri anda lamas.
Aleluia, bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Baruch Shem Kevod Malhuto Enod Milvado. Amém e amém. Não há outro como ele, e o seu evangelho é um só. Amém. Por isso ele diz no Pirkei Avot: o tímido não pode aprender, aquele que não pergunta. E o profeta Jeremias disse, em Jeremias 33:3: clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. O Senhor nos capacitará e nos revelará o seu amor. Amém? Amém? E o apóstolo Paulo também fala: aquele que se deixa levar pelas coisas dessa vida não pode crescer no evangelho da graça. Por isso o Pirkei Avot fala que aqueles que se deixam absorver pelas coisas dessa vida não podem aprender o evangelho da graça e nem da revelação. E ele termina dizendo: e aonde não tem homem, seja você homem. Amém? Shabbat Shalom.